Eu vou convidá-los a se colocarem em pé e nós vamos ler Atos 25, de 1 a 12, versão Nova Almeida atualizada. Os irmãos vão poder acompanhar o texto que está sendo exibido aí na tela, nossa projeção, e eu vou ler aqui pela minha Bíblia. Três dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Pai, que esta noite seja a noite que o Senhor fale com liberdade aos nossos corações nesse lugar, e que eu seja apenas instrumento nas mãos do Senhor. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Queiram sentar, meus queridos. Atos é um livro de 28 capítulos. E nesses 28 capítulos, pelo menos 7, um pouco mais de 7 capítulos, são dedicados a este momento da prisão de Paulo. Então você pode perceber aí que pelo menos 25% ou um quarto do livro é dedicado a tratar do tema prisão de Paulo em Atos dos Apóstolos. E isso quando se trata da prisão romana, onde ele está aqui agora, porque ele fora preso em outros momentos, mas estamos tratando dessa prisão específica, que é o último momento em que ele é feito um prisioneiro. Quando você olha para o capítulo 21 de Atos, lá está escrito que ele é feito prisioneiro em Jerusalém, e isso é feito pelo poder religioso. Os judeus extremamente zelosos da lei e extremamente zelosos da sua religiosidade, achavam que, prendendo Paulo, estavam, na verdade, prestando um serviço à causa que eles acreditavam que era tentar coibir o avanço daquilo que eles
chamavam de seita. Então, eles acreditavam estar fazendo a coisa certa. No capítulo 22, Paulo vai fazer a sua primeira defesa perante ainda o poder religioso em Jerusalém. Ainda em Atos 22, antes dele ser morto, o poder político romano entra em cena e o toma das mãos do poder religioso daqueles que queriam matá-lo. Quando ele estava para ser espancado pelo poder religioso ali em Roma, ele então evoca a sua cidadania romana. A herança grega que ele tinha, há quem diga que Paulo era filho de pai grego e, portanto, ele evoca a sua outra cidadania para não ser espancado. E aí as pessoas que o haviam aprisionado passam até mesmo a tratá-lo com um certo respeito e uma certa deferência, já que agora eles estavam conscientes que haviam feito prisioneiro um cidadão romano. Em Atos 23, quando ele tenta fazer a sua defesa perante o Sinédrio, isto não lhe é permitido. O sumo sacerdote manda que alguém lhe batesse, ele então faz uma acusação contra o sumo sacerdote, cria um certo ambiente ali, e aí quando ele diz que está sendo julgado por conta da sua crença na ressurreição dos mortos, o Sinédrio, que é formado por fariseus e saduceus que tinham visões diferentes para esse tema, se dividem. E aí, com a confusão, Paulo então ganha um apoio daqueles que acreditavam como ele. A partir do capítulo 23, então, a sua vida vai ser transformada em uma moeda de troca. Ora, o poder político vai usá-lo para conseguir prestígio perante aquele que tinha mais influência. Ora, o poder religioso vai usá-lo para querer relacionar-se ali naquela codependência, aquela promiscuidade que às vezes existe entre poder religioso e poder político. O fato é que a vida de Paulo agora se torna uma moeda de trocas, e o comandante Lísias, então, que era responsável pela província de Jerusalém, resgata-o e envia-o a Cesareia, onde está o centro do poder político e onde estava alguém de autoridade maior do que o comandante Lísias, que era Félix, o governador. Então, Paulo é enviado para lá, no capítulo de número 24. E aí, ele vai subindo um pouco nessa hierarquia para chegar até aquilo que é o tema da nossa mensagem para esta noite. O Evangelho chega ao coração do poder. E aí eu quero que você entenda que coração do poder é esse que nós estamos falando. O Evangelho vai avançando na medida que Paulo vai sendo um prisioneiro que vai subindo na hierarquia das autoridades com quem ele vai se comunicando. Em Atos 25, mesmo sabendo que ele estava sendo mantido preso de uma forma injusta, Festo, que havia substituído Félix, depois de 2 anos que Paulo é preso lá, naquilo que seria o palácio de Herodes, em Cesareia, né? Ele fica preso naquele ambiente, e por 2 anos ali, Félix vai lá de vez em quando conversar com ele, leva a sua esposa Drusila para conversar com ele. A esposa de Félix era judia, vai lá conversar com Paulo, mas o texto bíblico diz que havia uma intenção dele de que Paulo lhe oferecesse dinheiro para que ele fosse liberado. Então, quando nós falamos no capítulo 23, nós chamamos a atenção para esse ambiente de corrupção que havia também naquele contexto, né? Havia uma expectativa de que Paulo desse dinheiro para ele ser liberado. Então, depois de 2 anos que ele é prisioneiro ali sob o comando de Félix, Félix sai do poder, Festo é o novo comandante que vai assumir, e aí Paulo continua ali sendo preso, mesmo com todos eles sabendo que não havia crime nenhum pelo qual ele deveria ser mantido preso. E aí, Festo agora vai usá-lo para subir um pouco mais no degrau em relação à corte romana, porque ele vai falar para o rei Agripa e Berenice, que foram visitá-lo durante aquele momento que ele fora instituído governador daquela região, e ali então ele
depois de algum tempo, vai falar de Paulo para Agripa e Berenice, para ganhar importância perante aqueles que tinham maior influência na corte romana. E assim Paulo vai sendo levado, degrau a degrau, ao coração do poder dentro da corte romana, até chegar ao coração do império, em Roma, no capítulo 28, depois dele ter apelado para César, como uma saída para preservar a vida dele, como vimos aqui em Atos 25. Foi então, meus irmãos, uma escalada, desde o capítulo 21 até chegar ao capítulo 28, quando finalmente Paulo chega à capital romana, depois de ter escapado de morte, de emboscada, depois de ter escapado de morte por naufrágio, depois de ter escapado de morte por ter sido picado por uma víbora. Então nós vamos ver que Paulo escapa da morte em diferentes contextos, diferentes situações, até chegar ao coração do poder em Roma. Se em torno de uma vida pode-se dizer que há uma batalha entre o bem e o mal, nós poderíamos dizer que Paulo é esse exemplo. O bem e o mal parece estar ali disputando a vida de Paulo, não é? A gente vê que várias vezes o diabo tenta matá-lo, tenta destruí-lo, tenta derrubá-lo, mas a gente percebe também o cuidado de Deus em protegê-lo, em livrá-lo, em operar milagre na vida dele, em guardá-lo. Então, a gente poderia dizer que Paulo sintetiza bem essa coisa da disputa, se nós fôssemos pensar que existe aí uma disputa cosmológica entre o bem e o mal. Só que, na realidade, essa disputa não existe porque o diabo não é pária para o Senhor. Não existe essa disputa. O diabo, na verdade, apenas cumpre aquilo que é o papel dele dentro de um propósito divino para a humanidade. No entanto, meus irmãos, nós podemos afirmar que não existe esse tipo de batalha, porque, como dissemos, o inimigo ele não é pária para o Senhor. Agora, as pessoas são marcadas pelas escolhas que elas fazem e pelas circunstâncias, e aí nós vamos perceber que Paulo vai receber muito da influência daquilo que é o estilo de vida dele. Ele é um combativo, ele é um apologeta, ele é aquele tipo de pessoa que não tinha papa na língua, e ele é aquele que fazia os enfrentamentos, ele era aquele que desafiava, né, os que estavam em posição de poder, ele levava a palavra com ousadia. Então, muitas vezes isso não era suportável da parte das pessoas. De forma que a gente vai ver um Paulo muito aguerrido desde o começo da sua caminhada cristã. Os irmãos lembram que quando ele se converte, logo depois ele começa a pregar o evangelho lá em Damasco, e depois ele vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele tem uma certa resistência para ser assimilado pelos discípulos, até que Barnabé o introduz, né? E ele fica ali algum tempo, mas daqui a pouco ele começa a pregar de uma forma tão incisiva, que ele cria uma situação embaraçosa entre os próprios judeus de Jerusalém, que os discípulos resolvem dizer para Paulo: olha, você vai lá para o teu cantinho, por enquanto, vai lá, se recolha ao seu ostracismo. E aí Paulo é enviado para Damasco, ele passa 10 anos lá, e ele está esquecido em Damasco por 10 anos, até que Barnabé vai lá e o resgata, e o leva na primeira viagem missionária, e a partir dali nós temos a grande obra do evangelho que acontece a partir da vida de Paulo. Então, se ele não tivesse existido, talvez nós não tivéssemos pelo menos 13 cartas no Novo Testamento, talvez não tivéssemos tido o evangelho avançando no primeiro século para todo o império e avançando como foi. De forma que não se deve tirar o mérito da vida de Paulo, mas também é preciso observar que o temperamento dele não era fácil, não é? Olhando para o texto bíblico, Atos 25, 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. Como dissemos, Cesareia, centro do poder político, Jerusalém, centro do poder religioso, e aí os dois poderes interagem de acordo com os respectivos interesses. De certa forma, o que nós vemos nos nossos dias não é muito diferente daquele período. Os poderes interagem de acordo com os seus respectivos interesses. Percebe-se aqui o quanto o poder político ele é diligente 3 dias depois da posse.
o quanto era diligente em buscar o apoio do poder religioso para governar. E isso é muito interessante porque o poder político tinha consciência que o coração do povo estava na mão dos religiosos. O poder político sabia que se não tivesse andando de alguma forma de mãos dadas com o poder religioso, poderia haver rebelião, poderia haver insurgência, poderia haver um movimento de resistência a quem assumia o cargo político. As lideranças religiosas tinham ali uma grande influência sobre o povo. E aqui vale a pena dizer que lideranças religiosas, elas costumam ser ignoradas pela sociedade. Mas quando nós pensamos na liderança religiosa, nós precisamos entender que é um dos poucos setores da sociedade em que ela agrega os diferentes aspectos da humanidade, da sociedade de modo geral. Quando você pensa numa comunidade de fé, você tem numa comunidade de fé o formador de opinião de vários segmentos, de vários setores. Quando você pensa numa comunidade de fé, você tem o profissional liberal, você tem o professor, você tem a dona de casa, você tem o industrial, você tem o político, você tem... E aí se torna a comunidade de fé um segmento capaz de exercer influência sobre determinadas localidades, realidades. E aí você tem o elemento macro e o elemento micro. Então nós pensamos numa comunidade local, é uma realidade micro. Mas se você pensa numa realidade mais ampla, existe uma potencialidade, uma influência macro dentro de uma realidade mais ampla. O fato é que os poderosos só se dão conta da influência do poder religioso quando querem tirar algum proveito deles. E aí é muito comum na época de eleições, por exemplo, o poder religioso ser sempre buscado, os religiosos ser sempre buscados, as igrejas, enfim. A gente acaba vendo esse filme a cada período de eleições, não é? Mas nós estamos falando aqui, meus irmãos, do século I da era cristã. É aquela época em que o Império Romano dominava o mundo da época, e aí nós temos Alexandre o Grande, que havia expandido os domínios do Império Grego a todos os cantos da terra, nos 3 séculos anteriores, 3 a quase 4 séculos anteriores. E aí Alexandre, quando passa, vem o Império Romano, e começa então a ocupar aqueles espaços que antes foram ocupados pelos gregos. Aliás, os analistas e os historiadores dizem que essa é uma realidade muito cíclica. De tempos em tempos, os impérios se sucedem, os impérios são substituídos. Alguns colocam mais ou menos em 300, 400 anos o período que os impérios costumam ser substituídos. Atualmente, por exemplo, nós temos nós temos pessoas que dizem que o Império americano, por exemplo, está em decadência, está em queda, e ao mesmo tempo que o Império Oriental está se levantando. Então nós temos um movimento de mudança de cenário para o mundo, né? E isso acaba sendo uma coisa cíclica na história da humanidade. Nós temos então, tínhamos, por exemplo, até ali meados do século XX, a Inglaterra tendo um grande poder e uma grande influência política. Tanto que quando Israel ele é estabelecido como Estado, a Inglaterra é que está mandando naquela região. E aí depois da Inglaterra vem o quê? Vem os Estados Unidos como aquele império que está aí dando as cartas, né? Mas ao mesmo tempo nós estamos vendo as coisas mudando e o cenário mudando. Então, de certa forma, isso acontece de tempos em tempos, né? E aí a gente está vendo algo como o que está acontecendo no momento. Há quem diga, por exemplo, que a pandemia que nós vivemos agora, do coronavírus, ela como que está encerrando um ciclo e estamos iniciando um novo ciclo da história. Então, alguns atribuem, por exemplo, essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia como um marco divisor. E aí você observa o movimento geopolítico acontecendo no mundo, enquanto uns países retaliam a Rússia, outros países se aproximam, e aí você vai vendo uma mudança dentro desse cenário, né? Que acaba sendo marcado pela economia e a força da geopolítica e tudo mais. Talvez alguns das nossas crianças que nasceram nesses últimos anos, quando chegar à juventude,
eles queiram colocar aí nas suas prioridades aprender o mandarim, para se comunicar com o mundo, para fazer negócio com o mundo. Há poucos dias eu ouvi uma entrevista de Marcos Troídio, que é um brasileiro presidente do novo banco lá dos BRICS, né? Os países ali que reúnem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, ele é presidente de um banco que movimenta bilhões para incrementar nesses países. E ele, então, é brasileiro e ele está, nesse momento, na China, morando na China, e aí ele falando de como a China vai mudando o seu centro de influência sobre o mundo que nós estamos vivendo e, ao mesmo tempo, que vai diminuindo a influência do Ocidente. Então, aquilo que está acontecendo, de certa forma, é aquilo que aconteceu naquele período, então não tem muita coisa nova debaixo desse cenário aí. Nós estamos vendo um mundo que está em mudança, não é? E aí nós temos então esse momento lá, quando Festo assume, ele vai lá para Jerusalém, passa os 8 a 10 dias ali, se relacionando com os poderosos, se relacionando ali com a influência do poder religioso, e aí o pessoal se aproxima e denuncia a situação de Paulo, que já estava ali há mais de 2 anos preso, né? Verso 2. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Lhe apresentaram queixas a respeito de Paulo. Há sinais, meus irmãos, que indicam que pessoas em posição de poder, elas se percebem como que dotadas de uma alma própria, onde a vontade de Deus pouco importa. Fazem pouco caso da vontade de Deus. Pessoas dotadas de poder, são raras aquelas que dizem: Senhor, qual é a tua vontade? Qual a orientação do Senhor para a tomada dessa ou daquela decisão? Então, pessoas em posição de poder se arvoram de um sentimento de onipotência que não tem, né? E acabam cometendo tantas bobagens, de forma que essa é uma coisa própria de quem está no poder, achar que pode mais do que aquilo que realmente pode. Então, o pessoal chega ali, apresenta sua queixa contra a figura de Paulo e se une em torno daquela pessoa para denunciá-lo, para querer que ele fosse, de alguma forma, martirizado, fosse morto. E essas pessoas fazem isso com base em quê? Nas suas convicções de achar que estão zelando pela preservação do ensino correto da palavra de Deus. Nem se dão conta daquilo que Paulo se deu conta no caminho de Damasco. Estava lutando contra o próprio Deus, estava lutando contra o próprio Senhor. Verso 3 vai nos ensinar o seguinte: contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. O inimigo não prescreve seus planos. Guarda isso. O inimigo não prescreve seus planos. Eles continuam vivos no coração de quem quer calar a voz de quem incomoda. O inimigo, aquele que lhe vê como adversário, como inimigo, sempre acha que tem que de alguma forma calar a sua voz. E aí ele não deixa que a sua intenção de cometer, às vezes, até o ato da violência caia no esquecimento, né? Essa semana nós vimos como esse tipo de tragédia atingiu o Japão. O ex-primeiro-ministro do Japão, que estava em campanha para voltar a ser primeiro-ministro do país, ele havia se afastado em 2020 devido à questão lá de saúde, e ele estava então em campanha para voltar. E ele, no momento lá de campanha, ele é assassinado brutalmente e alguém o mata. E aí a gente está vivendo um momento no nosso país muito crítico, em que a gente vê aumentar o sentimento de revolta, de ódio entre as pessoas, porque fulano não concorda com cicrano, então as pessoas estão se retroalimentando no ódio que a gente não sabe onde vai parar. E aí a gente tem que orar pelo Brasil, porque nós estamos seguindo um caminho muito perigoso, um caminho perigoso em que a violência não resolve. A violência não resolve. De repente alguém gostaria de matar fulano ou cicrano, e isso não resolve,
Não é esse caminho que vai construir um país sólido, um país saudável, uma democracia madura, não é isso. Ninguém que chega ao poder aniquilando o outro pela violência, chega com legitimidade. É preciso, então, orar pelo Brasil para que essa nação seja pacificada e nós não tenhamos que viver esse clima de beligerância que está acometendo hoje as pessoas de posicionamentos políticos diversos. Verso 4 vai nos dizer: Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Aqui nós vemos o valor da independência entre os poderes, em que um consegue deter ou segurar ali aquele senso, frear aquele senso, aquela sanha de vingança, ou o mal que algum outro quer fazer. Então nós vimos aqui como, de alguma forma, essa independência dos poderes funciona, porque no caso aqui o poder político era representado por Cesareia, não atende o pedido do poder religioso que tinha a intenção de matar Paulo a partir de uma emboscada. Verso 5 vai dizer, e concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. O direito de acusação não é dado a todos. É preciso estar habilitado. No nosso país, o Ministério Público é que tem o poder da acusação, mas para isso tem que haver provas. Não pode ser uma acusação gratuita, simplesmente com base num discurso. O que estava acontecendo em relação a Paulo, por exemplo, era que as pessoas estavam fazendo uma acusação sem provas. E aí era uma acusação gratuita, é aquilo que o termo da moda hoje, que é uma narrativa. Recorreu-se uma narrativa para fazer-se uma acusação. E a acusação não pode ser feita de uma forma leviana. É preciso, portanto, prova que houve crime para que a pessoa seja incriminada de fato. No verso 6 vai nos dizer, e não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Escuta, você tem alguma coisa que temer de alguém que te acusa de alguma coisa? Se alguém te acusa de alguma coisa, você realmente deu margem para aquilo? Você deu lugar para aquela acusação? Existe prova de que a acusação que está sendo feita contra você procede? É justa? Ou a acusação é gratuita, é resultado da inveja, de um ciúme, de uma atitude de egoísmo, de uma atitude de controle? Às vezes, numa relação marido e mulher, há muita acusação mútua e acusações que nem sempre se comprovam na verdade. Acusações que às vezes são fruto da imaginação. Acusações que muitas vezes elas nascem da desconfiança, elas nascem da insegurança, elas nascem do ambiente de temor, mas não existe prova, não existe elemento concreto. Então você vai ficar se apegando a um elemento concreto para fazer uma acusação, para de alguma forma destruir a felicidade do seu casamento, do seu lar, da sua família. É preciso ter muito cuidado quando se faz uma acusação. Às vezes é muito fácil as pessoas emitirem juízo sobre a outra e fazer um julgamento do outro com base nesse juízo, mas isso não significa necessariamente dizer que aquele juízo procede, seja verdadeiro. O quanto a perseguição contra você pode ser fruto de uma injustiça ou do quanto Deus está usando esse caminho para manifestar os seus propósitos. Aqui nós vamos perceber que a prisão de Paulo, ela segue um curso, mas aí o propósito de Deus vai se manifestando no curso da prisão de Paulo. A situação que ele está vivendo é uma situação injusta, é uma situação que não procede, é uma situação que não tem como provar, mas Deus vai transformando aquela situação em caminho para cumprir o seu propósito.
Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra Deus. Meus irmãos, é um desafio discernir a lógica de Deus na inconsistência da lógica dos homens. A lógica de Deus muitas vezes não bate com a nossa forma de ver as coisas. Você consegue imaginar, por exemplo, que Deus use de um expediente como esse, da prisão de um servo dele, um homem dele, para que este homem de alguma forma vá passando pelas diferentes instâncias do poder, levando a mensagem do evangelho nessas instâncias de poder? Você consegue imaginar isso? Faz sentido um negócio desse? Há pessoas que chegam ao poder vendendo sua alma, vendendo sua dignidade, sua história, sacrificando sua família, arriscando sua reputação. Paulo chega ao poder por um propósito claro. Os poderosos também precisavam ouvir de Jesus e da ressurreição do Senhor. Os poderosos também precisavam ouvir aquela mensagem. Ele não chega ali para se locupletar com o poder, para enriquecer-se com o poder, mas Paulo chega ao coração do poder com a mensagem do evangelho, para apontar os pecados dos poderosos e dizer que eles precisavam se arrepender para receber o perdão de Deus e serem dignos também da vida eterna. Verso 9 vai nos dizer: então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Vejam, quando se chega ao poder, meus irmãos, é preciso ficar atento às sutilezas para fugir de atender o jogo dos interesses escusos. O governador Festo, sabendo da intenção dos judeus, pergunta: você quer ir a Jerusalém? Mesmo sabendo que havia uma emboscada, mesmo sabendo que se ele fosse a Jerusalém ele seria morto. Então era como se ele dissesse: olha, eu ofereci a ele a oportunidade de ir a Jerusalém, ele decidiu ir, ele aceitou ir, então o que vai acontecer com ele não é responsabilidade minha. Mas Paulo estava sob a custódia do poder romano, ele estava numa prisão romana, e aí é preciso ficar atento. As armadilhas no coração do poder estão por toda parte, e é preciso ficar atento para não acreditar em tudo que sai da boca dos poderosos. É preciso ficar atento para não acreditar em tudo que sai da boca dos poderosos. Eu sei que nessa noite eu sou ouvido por pessoas que idolatram alguns poderosos nesse momento em evidência do Brasil. Eu sei que eu sou ouvido por pessoas que idolatram figura A e figura B. Para essas pessoas parece que figura A ou figura B são as pessoas mais santas, mais honestas, mais íntegras, e aquilo que eles dizem, isso procede, isso é verdade. Cuidado! Cuidado, fique atento com aquilo que você escuta, porque nem sempre aquilo que os poderosos dizem deve merecer o seu crédito. Paulo responde então, no verso 10, estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Saber se defender, fazendo um bom uso dos seus direitos e do conhecimento de quem tem o poder de libertar ou condenar. Isso é o que Paulo faz. Ele faz um bom uso dos seus direitos e ele diz: olha, eu estou diante do tribunal de César e convém que eu seja julgado por esse tribunal. Se de fato, verso 11, pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. E aí vem, apelo para César. Não há heroísmo algum em sofrer a pena quando se é culpado. Não existe heroísmo nisso. Mas se ela é fruto da injustiça, há sempre uma instância maior a quem se pode apelar. Se aquilo que lhe acomete é resultado de injustiça, a injustiça não vai prevalecer.
Ainda que ela aparentemente pareça estar levando vantagem, ela um dia vai ser julgada por aquele que é o justo juiz. Então a injustiça de qualquer tipo não vai prevalecer. Ela tem os seus dias contados. Então é preciso acreditar que, ainda que os homens cometam a injustiça, a justiça divina não falhará. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Quando todas as instâncias humanas falharem, ainda há uma última instância, que é o Deus que julga retamente. Pode parecer duro e sofrido, meus irmãos, o caminho trilhado por alguns, a quem Deus usa para chegar ao coração do poder e ao ensino dos valores do reino. O caminho de Deus nem sempre é a estrada florida, nem sempre o caminho que Deus usa é aquela terra cheia de belas paisagens. Muitas vezes é o caminho duro, muitas vezes é a estrada pedregosa, é o deserto, é a dificuldade, é a luta, é a enfermidade, é um revés na família. Muitas vezes o caminho que o Senhor lhe permite você percorrer é um caminho difícil de ser trilhado. Vejam alguns exemplos. José é levado e é vendido como escravo para o Egito, e ali fica por algum tempo. Ali ele é lançado numa prisão, ali ele é injustiçado, mas aí José sai de lá para ser a segunda pessoa mais importante do Egito na sua época, porque fora fiel a Deus até o fim. Daniel, um jovem promissor, seria um líder em Israel, é levado exilado para a Babilônia, retiram-no da sua terra, do seu povo, e levam-no exilado para a Babilônia, e ali ele fica num regime intensivo, ali estudando, se preparando para servir o rei como escravo. A função era ser escravo do rei, e ali ele fica, e vai passando de uma corte para outra, e Daniel se torna uma das pessoas mais influentes durante toda a sua vida. Passou por vários reis sem se contaminar, porque aquele rapaz, ainda jovem, determinou no seu coração não se contaminar com as iguarias do poder. João, ele leva a mensagem ao coração do poder, ele prega para Herodes, que estava adulterando, e a sua cabeça é decapitada, ele é lançado da prisão e depois é morto. Jesus traz a mensagem do reino, a mensagem que condena o mal, o pecado, as trevas, morre numa cruz. Paulo é feito um prisioneiro por acreditar na ressurreição de Jesus e por pregar esta mensagem. Todos eles seguiram caminhos que não foram palmilhados ou não foram caminhos que foram pontuados por situações muito confortáveis, mas todos eles cumpriram o propósito de Deus. E todos eles morreram felizes porque sabiam que estavam fazendo a vontade do Senhor. O quanto aqueles que me escutam hoje à noite estão conscientes de estarem fazendo a vontade de Deus, ou o quanto aqueles que me escutam querem de alguma forma chegar a lugar de influência, a posição de influência para tirar proveito desse lugar, em lugar de dar honra a Deus, em lugar de dar glória ao Senhor. Todos esses, meus irmãos, de alguma forma, conseguiram levar a mensagem do reino ao coração dos poderosos de seus respectivos momentos históricos. No entanto, o caminho trilhado foi marcado pela dor, pela separação, pelas perdas. Apesar disso, não se pode dizer que eles fossem menos felizes do que aqueles que não passaram por situações de sofrimento e de tribulação. Chegar com o evangelho ao coração do poder. A igreja não precisa se vender. A igreja, o evangelho, não precisa se prostituir para fazer diferença e impactar as vidas.
O que ele precisa é ser coerente com aquilo que crê, com aquilo que prega, e é preciso mostrar ao homem pecador, qualquer que seja a condição dele, que se ele não se arrepender dos seus pecados, isso vai lhe trazer um grande preço na eternidade. É preciso se arrepender dos seus pecados para receber o perdão de Deus. Seja essa pessoa o poder que acontece dentro da sua empresa, dentro da sua repartição, dentro da sua casa, qualquer pessoa que você entenda que está numa posição de liderança, de autoridade, ela também precisa ouvir do Evangelho, ela precisa se arrepender, e é preciso que você se apresente como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, alguém que se coloca diante de Deus dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa meus lábios, usa minha boca, que o Senhor não permita que a vergonha, que a timidez retire de mim a oportunidade de testemunhar, mas que eu seja um arauto, um instrumento, um porta-voz da mensagem do Senhor, onde quer que eu esteja. Amém? Você pode orar comigo nesse instante? Pai, o Senhor conhece os nossos corações, e o Senhor bem sabe, ó Deus, aquilo que muitas vezes nos atrai, e às vezes sem ter a consciência do quão atraídos somos por questões de influência e de poder, nem sempre nos damos conta, ó Deus, que as oportunidades que o Senhor coloca em nossas mãos são oportunidades para o louvor e glória do Teu nome, e nós precisamos então aprender a seguir o caminho que o Senhor tem traçado para cada um de nós, de tal forma que sejamos instrumentos do louvor, instrumentos úteis em que a bênção, ó Deus, de alcançar vidas por meio da nossa própria vida, seja usado por Ti segundo o seu propósito. Ó Deus, se precisarmos, em alguns momentos, passarmos por circunstâncias adversas, quaisquer que sejam elas, que o Senhor nos dê a graça de estar no centro da Tua vontade e assim cumprir o Teu propósito neste mundo. Queira, ó Deus, nos mostrar o caminho a ser trilhado em nossas decisões, em nossas escolhas, em nossas opções de vida, e que cada um de nós sejamos, segundo o Teu querer, instrumentos do louvor do Senhor. Contemple os nossos corações com o Teu poder, com a Tua autoridade, com a Tua sabedoria e com o Teu discernimento, para que a boa vontade do Senhor seja feita em nosso viver. A Ti entregamos, ó Pai, cada um dos nossos irmãos e cada uma das famílias que aqui se encontram, desejando que os seus corações sejam quebrantados pelo poder que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.